24 de fevereiro de 2021. A palavra do Eterno veio a mim dizendo: meu povo pereceu por causa do conhecimento. Não porque não existia, mas porque eles não o quiseram. Estes serão culpados diante do julgamento por terem rejeitado as bondades do céu. Vez após vez falaram a Jerusalém, e durante 7 anos aquele peregrino andou pelas ruas, sendo escutado, mas não ouvido. E hoje não é diferente. Ouvem e não escutam, escolhendo entre todas as supostas opções que eles mesmos se forjam. Como então eles dizem: nós servimos a Deus, quando eles não me conhecem? E eu os conheço e vejo suas obras, que são sua própria conveniência e altivez de espírito. A arrogância humana que clama apenas por eles, quando vislumbra um pouco do que está por vir. Vivendo vidas efêmeras, incapazes de deixar crescer nem um fio de cabelo na cabeça. Vivem como pavões e têm bocas grandes de cachorro, gritando: eu conheço Deus e você. Acreditados em sua própria opinião, eles estão enganados e enganando a muitos. E apesar disso, sim, multidões o seguem. Acaso eu não fiz o ser humano? Não sei como funciona o seu cérebro e o seu raciocínio? Por que você finge na minha presença e torna meus sábados, feriados e luas novas abomináveis diante dos meus olhos? Sua falta de respeito é seu viver diário. Você quer encobrir isso nesses dias e eu não consigo olhar para que meu furor não se acenda. Desavisados, fanáticos de suas próprias ideias que os levarão à perdição. Vocês rebaixam a norma em vez de elevá-la em sua vida e não tremem ao fazê-lo. Teus raciocínios incapazes de ver a verdade como ela é, eu te isentarei da eternidade e você não sofrerá por isso. Você brinca com o efêmero e o cuidado como uma pérola de grande valor e você não sabe que tudo o que seus olhos conseguem ver será desfeito. Você não sabe que tudo é efêmero? Você não sabe que somente dando frutos dignos de arrependimento você herdará a vida eterna? Você vive para si mesmo, pensando apenas no seu deleite, e acha que assim será coroado de glória? Por si mesmos, não pode fazer o bem, mas você me coloca de lado. Eu vejo quantos hinos você canta, quantos versos da minha palavra você memoriza, e vejo quão pouca atenção você dá aos meus profetas. Dia após dia há tempo para seus planos, e você vive para eles, e eu não estou lá. Quantas vezes você ora de joelhos quando pode fazer isso? Será que o falar um com o outro está de acordo com minhas palavras e o meu exemplo? Você se esconde dos seres humanos para dar uma aparência de piedade, e isso não vai te salvar. E você anda descaradamente diante de mim e de minhas testemunhas. Cala na verdade e fala na mentira, preparando rede às minhas palavras para que outros caiam e sejam culpados da morte, como tu serás. Agora, povo, se levanta e não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Refugiem-se em mim e não te esconda com a indolência. Afasta-te, vira o teu ouvido e os teus olhos, não olhe para os seus caminhos, não cobice os seus bens, porque tudo será para eles estopa, e ninguém que seguir os seus passos será salvo. Retornem para mim e sejam puros, e somente lá vocês encontrarão descanso para suas almas. Não vá atrás deles, que depois de conhecerem a verdade, e esta ser provado ante muitos, hesitam em ouvir espíritos enganadores e doutrinas de demônios que serão proclamadas por todos. Vivam a sua própria experiência. Em verdade vos digo que ninguém que ouvir isso será desculpado em meu reino, porque em verdade vos digo,
Um dia de choro e gemidos, e sem consolo será o dia em que muitos acreditarão que estão salvos e a primeira praga os invista. Haverá grande lamento, terror e choro, e não haverá mais escapatória para eles. Dia de cobrança e não de oportunidade, um dia de separação total e não de coleta, um dia de alegria para os fiéis e de grande amargura para os infiéis. Muitos acatam dever por medo e não por convicção, e não sabeis que a eficácia disso é nula? Um foi aquele que sofreu por você, e você não quer sofrer por ele? Com tudo isso, até mesmo minha misericórdia se estende à alma penitente, que luta diante de mim para fazer minha vontade. Escuta, povos e nações, o Eterno olha para as tuas inclinações e a balança dá a medida certeira. Acaso não pensais que há um julgamento em que cada um dos seus casos será examinado e não haverá ninguém presente? Acaso os seus pecados que estão em seus membros não te fazem tremer diante da minha presença? Eu me aproximei de vocês com minhas palavras por alguns anos antes desta última geração e vejo quem as expõe e quem as recebe. O expoente é ofendido, açoitado, injuriado e muitas vezes sua força o abandona, suportando grande reprovação e rejeição de muitos que continuam em seu próprio caminho. Amaldiçoado por muitos, abençoado por outros, ele busca o bem de todos por meio da verdade, mesmo que receba açoites por eles. Eu vejo e tenho visto como meus profetas de antigamente também sofreram por minha causa. Mas ai daqueles que os fazem sofrer, porque vivo eu que para esta hora foi escolhido desde o ventre de sua mãe, e grande tribulação sofreu desde a concepção, vivendo grandes privações, muitas durezas. Resolveu me seguir aonde quer que eu fosse, e assim hoje ele veio levantar minha voz entre vocês, mas muito de vocês o consideram vil e não recebem as palavras de sua boca. Seus pensamentos tolos dizem: Deus não fala, ele não ouve e nem vê. Impiedosos, como as nações da antiguidade, eles denigrem e oprimem aquele que é a minha voz entre o povo. Eles o privam de ajuda, cercam-no de adversidades e o privam de pão, segurando o que ele não usa e cuidando do que é útil para eles. Era de se esperar, porque assim foram com seus antepassados, e não podem ver que minha voz ainda é ouvida nesta última geração, por amor ao meu nome. Dê ouvidos e agora escute. Ore e jejue, porque grande violência se levanta naquele que afirma ser meu povo. E ali os provarei, e minha voz ficará em silêncio por um momento, e meus olhos esquadrinharão as profundezas de sua mente e coração, e lá verei de perto, e eles serão conhecidos como os conheço. Então voltarei a falar, para guiar meu rebanho real para pastos seguros. Estas foram as palavras que recebi do Eterno e as transmito fielmente a cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe.